Olá, queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. É com grande prazer que eu vos saúdo nessa manhã, nesse dia que Deus escolheu para estarmos juntos, estudando um conteúdo, mais um conteúdo da Palavra de Deus. Um bom dia para você, para a sua família, você que está aí com seu filho, com sua esposa, você que levantou agora, você que está vindo aí, está ajeitando esse ambiente aí, para nós juntos estudarmos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um grande privilégio, é uma grande honra para nós sermos instruídos pelo Espírito Santo na Palavra de Deus. Antes de nós começarmos o nosso estudo nessa manhã, eu quero convidar você para juntos nós orarmos. Orarmos para que Deus ele venha tomar a primazia do nosso estudo. Amém? Então, vamos orar. Bondoso Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É com imensa satisfação que na Tua presença que estamos constantemente. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa as minhas falhas, porque eu sou barro, eu sou pó, eu sou cinza. Ó Deus, ministra aos nossos corações. Ministra aos corações das pessoas que estão online conosco. Eu quero também, Senhor, aqui fazer menção dos nomes que compõem essa escola, sobretudo do nosso pastor e professor Heber Mesquita de Azevedo e a sua esposa Karine e os seus filhos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os cubra de bênçãos, que o Senhor os cerque com o seu poder e com seus santos anjos, para que eles tenham inspiração, que eles tenham paz para trabalhar, para nos instruir, para guiar este rebanho e administrar, Senhor, o teu patrimônio. Também, Senhor, eu peço pelo pastor Décio e sua esposa Janeide, seu filho e seu ministério. Peço pelo pastor Luciano, sua esposa Mari, sua família, pelo nosso dirigente ali da congregação, ali na Liberdade, nosso irmão Erivaldino, sua esposa Simone. Abençoe e guarde. Nosso ministro de música, seus colaboradores, seus músicos. Nossa líder do Ministério de Comunicação, nosso irmão Letícia, seus colaboradores, que o Senhor esteja abençoando, cobrindo, guardando, dando paz, dando sabedoria. Também, Senhor, eu peço pelo corpo diaconal desta casa. São pessoas que trabalham silenciosamente, que oram por nós, que visitam, que estão ali, Senhor, empenhados. Oro pelos nossos missionários também, nosso irmão Roberval, sua esposa, nossa frente missionária ali em Cairu, nosso pastor que está lá, os missionários que estão no campo. Oro também, Senhor, pela diretora dessa escola, nosso irmão Rosilda Fraga, abençoe tua serva. Oro também pelo professor Júnior, que o Senhor abençoe seu servo, sua esposa Nívia, sua família, nosso irmão Davi, sua esposa Mágia, sua família, esses irmãos que estão sempre aqui, nosso irmão César, sua esposa, nossa irmã Soraya. Abençoe, meu Deus, nosso irmão Falcão, nosso irmão Vitor, nosso irmão Leandro, nosso irmão Leonardo, que estão ali trabalhando com os adolescentes, os juniores, nosso irmão Xavier, nossa irmã Fabrícia, nosso irmão Nelson, professores, Senhor, que trabalham, que dão de si para a tua obra. Abençoe nosso irmão
Emanuel Dantas, nossa irmã Antonice e colaboradores. Guarda teu filho e tuas filhas, Pai. Nossa irmã Thelma e colaboradores, nossa irmã Sandra e colaboradores. E demais irmãos, Senhor, que trabalham na zeladoria, trabalham na secretaria. Abençoe, Pai, este ministério. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados irmãos, mais uma vez, bom dia. Aqui quem vos fala é o irmão Juteí. Neste dia, nesta aula, eu sou o seu facilitador. A proposta é a mesma, estudarmos a palavra de Deus através do livro inspiradíssimo do pastor John Piper, célebre pastor e escritor. O pastor Heber, inspirado por Deus, nos deu essa tarefa, trouxe para nós esse livro que neste dia nós vamos refletir sobre mais uma temática. A temática aí do slide 1 que você está vendo, buscando pessoas interessadas por Deus. Buscando pessoas interessadas por Deus. Interessante, quando eu comecei a ler esse tema, eu digo, as pessoas que estão interessadas por Deus, ora, elas já não estão com Deus, não é? E fiquei pensando, mas quando eu fui lendo as associações que o autor ele fez ali, na Bíblia, e eu vi que é pertinente essa missão de buscarmos pessoas interessadas. Obviamente que nós temos aquelas que não estão tão interessadas assim. E temos também aquelas que estão desinteressadas. Mas nesse filão, nessa grande composição humana, o autor destacou que aí estão as pessoas que elas têm interesse. Então o autor sugere que há pessoas pré-evangelizadas. É isso? Isso. Pessoas que estão pré-evangelizadas. Eu responderia que sim, porque quem criou o homem? Quem criou todas as coisas? Então, quem criou o homem foi Deus. E Deus, ele pôs a sua assinatura em toda a sua criação. Então, Deus, ele cria e ele mesmo assina. Deus pôs a sua assinatura, e o homem ele faz parte dessa criação. Então Deus ele assinou. Então o Salmo 19, ele diz o seguinte, no sentido de Deus ele ser esse grande evangelista. Eu me lembro que antes da pandemia, o pastor Heber, antes dos cultos online, antes da pandemia, das restrições, um dos últimos cultos que o pastor pregou no templo, ele falou o seguinte: Deus está em missão. Aquilo me marcou. Deus está, desde o Éden, o homem peca e Deus está em missão. Deus é o grande missionário. E nós, seus colaboradores. Então, o Salmo 19, nessa odisseia, essa grande odisseia que Deus ele dispôs diante dos olhos humanos, o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória do Senhor, a glória de Deus, e o firmamento as obras de suas mãos. Quando fala os céus, está falando toda essa atmosfera, que nós vemos com os nossos, que nós contemplamos, são os céus, as estrelas, o mar, as montanhas, os oceanos. Então, esse texto onde diz que os céus anunciam e o firmamento também anunciam as obras da mão, ele ficou conhecido como evangelização geral ou evangelização natural. Porque o sujeito, ele olha para essa
essa estrutura, né, da composição do universo, da Terra, dos planetas, enfim, e ele fica pasmo, né? Ele fica ensimesmado e causa no ser humano uma introspecção, um raciocínio, ainda que ligeiro, mas causa um impacto. Isso tem um propósito. Isso tem um propósito. Foi Deus que dispôs dessa maneira tudo que está. Então, o Salmo 19, ele chama a atenção, dizendo que os céus proclamam, os céus divulgam, os céus é como se fosse os céus, as estruturas que Deus fez, elas evangelizassem, elas despertassem no homem alguma coisa, algum sentimento, né? Só que essa evangelização, esse evangelismo natural, ou evangelização geral, ela desperta o homem, ela mexe, ela impacta o ser humano, deixa ele introspectivo, mas ela diz que existe, aponta para alguém maior, para um criador, alguém que fez, mas não diz quem é. Ela não define, né? Esse evangelismo geral, ele não comunica, ele comunica os atributos, ele deixa subentendido que há alguém aí atrás, alguém sustentando, alguém que criou, mas em nenhum momento ele diz quem é. Então, esse evangelismo, ele é incompleto. Ele é incompleto porque ele não diz se há um Salvador, se é um Criador, que ser é esse, onde mora, como chegar até ele. Ele não diz. E é aí que entra o nosso trabalho. Deus é o grande missionário, Deus está em missão, é o grande missionário e nós somos os seus colaboradores, e nesse papel aqui, nesse momento aqui, em que a natureza, que é um dos agentes que Deus dispôs para causar esse impacto no homem, essa curiosidade, e não define quem é complementada com uma ação, né? A ação da igreja, a ação evangelística, da qual eu e você, nós fazemos parte. Então, Deus é o grande evangelista e nós os seus cooperadores, no sentido de buscar pessoas interessadas por Deus. Então, nós vamos ao slide 2. Então, buscando pessoas interessadas por Deus, o autor diz que Deus é esse grande evangelista e nós, os seus cooperadores. Ou seja, qual é o papel de Deus? Eu preciso entender qual é o papel de Deus e eu preciso também ter bem claro qual é o meu papel, a minha vocação, nesse sentido de buscar pessoas, de evangelizar, de atrair as pessoas. Porque Deus atrai e nós precisamos também dar a nossa contribuição. Então, sendo assim, grande parte do processo de conversão, Deus é o evangelista e nós somos os seus cooperadores. Nós entramos com essa parte da comunicação, da articulação, do ensinamento, do discipulado, da oração. E, assim, nós somos essas pessoas. E eu disse que Deus ele assinou a sua criação. Deus ele fez o homem e toda a sua criação, e ele pôs a sua assinatura. É como se Deus tivesse colocado um código em tudo que ele fez. Então, nesse sentido, um teólogo, né, chamado Blaise Pascal, ele viveu no século XVII, se não me engano, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse que há um buraco no homem do tamanho de Deus. Há um buraco no homem do tamanho de Deus. É engraçado que não foi só ele que teve essa percepção, mas 200 anos depois, já no século XIX, um psicólogo na Rússia, ele viveu nesse tempo, século XIX, ele era psicólogo e ele era escritor também, romancista, muito capaz, foi considerado um dos maiores pensadores de seu tempo. E ele fez uma consideração no mesmo sentido, com uma diferençazinha pouca. Ele disse que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Há no homem um vazio do tamanho de Deus. Então, perceba que o pecado, ele
ele trouxe essa cisão, né? Ele traz no homem essa falta essa ausência de algo, de alguma coisa, e que o homem ele procura de várias formas, né? Então, nesse sentido dessa busca, desse preenchimento de algo, de alguma coisa, é que o homem ele pode encontrar Deus com a nossa ajuda, com a pregação do Evangelho. Então, nós vamos ao slide 3, né? Slide 3, dando sequência nesse tema de buscar pessoas interessadas por Deus. Se Deus ele é esse grande missionário, esse grande evangelista, nós somos os cooperadores. E no terceiro momento, primeiro momento, segundo, existem pessoas interessadas por Deus, mas que não podem resolver, não podem encontrá-lo. Esse slide aí, você percebe que as pessoas estão em busca de um sentido, de algo que preencha esse vazio. Um sentido para a sua existência, um sentido para se viver, né? Para a existência humana. Então, as ciências que estudam a religião, as ciências, vai apontar que o que dá sentido à existência humana não são as coisas. Aquilo que pode preencher o homem, que pode resolver este vazio, não está aqui, no mundo material. Não está aqui, no mundo terreno. Aquilo que pode resolver essa necessidade. Então, as ciências que estudam a religião vai dizer que o que dá sentido à existência humana, ou que pode preencher esse vazio, é a espiritualidade. Ou seja, o transcendente, né? Aquilo que pode preencher. Não? Então, o homem ele sente essa carência, esse vazio, e tenta preencher com coisas. E daí nós vemos o desequilíbrio, né? Pessoas que não têm um centro, né? Pessoas que têm vícios ou que exageram, né? No consumo, ou exageram em curtir a vida e às vezes se tornam até hedonistas, né? Hedonistas, práticos mesmo. Mas, na verdade, é porque o ser humano ele tem necessidade de dar resposta a esse vazio. Então, vão para as coisas, tentar preencher, mas nunca resolve. Porque o que dá sentido à vida, segundo essas ciências, é o transcendente, é o espiritual. Né? Vamos avançar ao slide 4. E nesse slide, nesse mesmo sentido, de buscar pessoas interessadas por Deus, o autor aqui, no slide 4, ele dá uma sequência de como é que Deus, como é o trabalhar de Deus. Como é que Deus faz? Como é que silenciosamente, uma total discrição, Deus ele age. Eu já falei que na natureza, né, bem sutilmente, bem suave, mas ali está comunicando que existe um Criador, está comunicando que existe alguém. Existe um arquiteto que projetou tudo. E aí a gente tem que trabalhar para colaborar com essa informação que falta. Né? Então o autor aqui, ele diz o seguinte, que, número 1, Deus ele prepara. É Deus que prepara. E essa colocação do autor está linkado com um texto para amparar a tese, o que ele defende, que realmente Deus ele desperta no interesse nas pessoas. Então, no segundo momento, Deus ele convence. No terceiro momento, Deus ele converte. Quando Deus prepara, está em João 6,44, Deus atrai. Deus prepara atraindo. Então, o texto de João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Isso é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, Deus prepara atraindo, segundo o Evangelho de João, capítulo 6, verso 44. Num segundo momento, Deus convence abrindo o coração.
abrindo o coração. Então, Atos 16, no verso 14, o texto diz o seguinte, fazendo uma narrativa, histórica, ali, o Lucas, em Atos dos Apóstolos, ele traz uma narrativa da fundação, da igreja de Filipos, quando Paulo ele tem aquele sonho de noite e um varão de pé dizia para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, ele mudou a rota, mudou os planos e foi para esta cidade. E aqui no livro de Atos, capítulo 16, o verso 13 e 14, o verso 14 diz, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, e sai descrevendo até o que aquela mulher fazia, obviamente que teve aí uma interação, ele conversou com aquela pessoa. Temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, observe que Deus ele prepara, Deus ele convence. Então, já anteriormente, Paulo estava com um propósito, Deus dá uma visão, mas lá no local, nessa localidade onde Deus queria que Paulo, ele já está preparando alguém, já está preparando uma pessoa, está preparando o coração de alguém para receber essa mensagem. Porque Deus, ele é o maior interessado, ele é quem nos financia, ele é quem nos comissionou, nós somos embaixadores nessa terra. Então, aquela mulher ela já tinha ali uma disposição de estar ouvindo. Paulo procurou uma localidade onde tinha uma oração e foi se aproximando e aquela mulher acabou sendo ali uma espécie de missionária, uma pessoa que amparou a Paulo ali naquela localidade e dali brotou a igreja de Filipos. Você pega lá a carta aos Filipenses, é uma igreja que foi fundada por inspiração e vontade do Espírito Santo, mas Paulo estava sensível a colaborar. Paulo foi sensível a mudar os seus planos. Paulo foi sensível a não seguir o fluxo do seu raciocínio, do eu quero, eu faço, eu posso. Mas ele se quebrantou e ouviu e ali o trabalho de Deus foi bem sucedido. Naquela cidade, a igreja, a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Olhe a satisfação que Paulo tem em falar regozijai-vos estando preso. Estava preso em Roma, estava preso e escreve aí essa carta da alegria para ver o prazer que ele teve de colaborar para atrair pessoas para Deus, e ele foi bem sucedido. Um terceiro ponto aqui diz que Deus convence. Deus converte. O autor diz que Deus converte. Como? Convencendo. Então Deus prepara, Deus convence, Deus converte, convencendo. João 16, verso 8. Então o texto aqui diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Referindo aqui ao Espírito Santo, que naquela época ainda haveria de vir, Então, ele diz aqui, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o autor diz, Deus prepara, Deus atrai. Deus convence, abrindo o coração. Deus converte, convencendo. Então, observe aí essa instrução para você estar com a mente ligada em Deus, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, dentro do seu próprio lar, porque nós somos os atalaias. A mente nossa é como se fosse uma antena para receber de Deus. Vamos ao slide 5. O slide 5. E aqui, então, eu trago aqui três eventos na Bíblia onde Deus ele exerceu tudo que o autor está dizendo no slide 4. Tudo que Deus
está fazendo? Deus preparando, convencendo e convertendo. Então, esses três aqui no slide 5, existe na Bíblia 3 eventos onde Deus atrai, Deus toca o coração e Deus quer de alguma forma convencer e converter as pessoas. O primeiro foi na arca, né? A arca. O segundo foi na pregação de Jonas, pregação de Jonas, que é, obviamente, o oposto de colaboração, né? A arca, nós temos Noé totalmente open, totalmente colaborativo, totalmente disponível. Já em Jonas, é um caso atípico, mas que também é um exemplo bom para nós investigarmos, porque às vezes nós não entendemos, ou nós não estamos muito interessados, ou não estamos muito dispostos, e aí pode pintar uma situação adversa, como foi o caso de Jonas. E o terceiro ponto é o Pentecoste. O Pentecostes, né? Então vamos avançar ao slide 6. Slide 6. Então aqui é Noé, né? E Noé, prontamente ele atendeu. Ali você pode abrir sua Bíblia depois da aula, no Gênesis capítulo 6. E havia nos dias de Noé um quadro degenerativo da sociedade, um quadro de violência instalado mesmo, o caos, muita violência. A Bíblia ela descreve aquilo como corrupção geral do ser humano, e Deus ali, ele fala com Noé. E Noé foi sensível à voz de Deus. Então a arca foi o primeiro objeto onde Deus, por suas proporções, ela tinha o poder de atrair, ela tinha o poder de chocar as pessoas. Porque foi um projeto em tempos remotos, em tempos que você não tinha indústria naval pujante, como nós temos hoje, Não tinha. E foi um projeto astronômico, um projeto grande, que foi feito dessa forma justamente para impactar aquela geração, para chocar. Então a sociedade dos dias de Noé estava totalmente corrompida, ao ponto de Deus propor um apocalipse. Foi a primeira vez que nós tivemos aí a humanidade sendo julgada de uma forma geral. Não é a vontade de Deus, não era a vontade de Deus, mas para que não... Se não acabasse dessa forma, iria acabar de uma outra forma trágica, onde talvez nem Noé, nem nenhum outro membro da família subsistisse. Então, qual era? Deus chama Noé e diz, olha, eu tenho esse plano. Então, qual foram as dificuldades de Noé? A dificuldade de Noé era reunir pessoas em torno daquele grande propósito. Veja, que às vezes nós somos chamados para a obra de Deus. Às vezes você tem um chamado. Às vezes você tem um chamado para ser missionário. Você tem um chamado para um ministério específico, na onde você serve, na igreja que você serve, e você não procura entender esse chamado. E Noé, de pronto, ele entendeu esse chamado, que ele precisava servir, Servir. E ele não teve medo, porque a dificuldade que ele tinha era de reunir pessoas em torno de um projeto que era uma crítica, A arca, ela foi uma crítica, uma crítica àquela população, uma crítica àquela sociedade. E ele teve dificuldade de reunir pessoas, porque as pessoas elas temiam retaliação. Porque o evangelho, ele tem essa propriedade, ao ponto que você anuncia, você também denuncia. Ao ponto que você fala do céu, você também fala de uma outra realidade que não é o céu. Quando você fala de santidade, você aponta para uma outra realidade que não é santidade. Então,
No anúncio do evangelho está contido a denúncia. Então, quando Noé ele começa a tentar reunir pessoas, ou começa a construir, ele está fazendo uma crítica. Ele aponta a arca como salvação, mas ele está também, de algum modo, condenando aquelas pessoas ali. Ele aponta a arca como objeto de livramento, mas aponta também um desfecho. Ele aponta um desfecho, anúncio e denúncia. Por isso, muitas pessoas não quiseram se unir àquele projeto por medo de serem retaliadas. Às vezes a gente, né, quer pregar o evangelho numa praça, ou quer, né, sair de casa em casa pregando a palavra, ou ir numa viagem missionária, mas a gente fica, poxa, mas, né, as pessoas estão tão hostis, os tempos estão tão maus, está tão difícil, e aí você se apequena nos seus medos e deixa de ser um cooperador desse grande evangelista que é Deus. Então, os números da arca, 300 côvados de comprimento, que é igual a hoje, escolhendo o côvado de 50 centímetros, dá 150 metros. 50 côvados de largura, né? Largura, 150 metros de comprimento, 50 côvados de largura, que dá 25 metros, 30 côvados de altura, que dá 15 metros de altura. Eram 3 pavimentos. Noé pregou o maior sermão de todos os tempos. 120 anos pregando a mesma coisa. 120 anos, dia e noite, pregando a mesma coisa. A geração de Noé foi a geração que teve mais tempo para tomar uma decisão em torno de entrar ou não entrar. Servir ou não servir. Ajudar ou não ajudar. Né? E faltando 7 dias, diz a Bíblia, no capítulo seguinte, faltando 7 dias, Deus fala com Noé. Deus fala com Noé, dentro de 7 dias eu vou abrir as comportas do abismo e vai chover. 40 dias e 40 noites. Mas Deus ali dá um grande sinal, porque os animais começam a vir de suas regiões e passando pelas vilas ali, onde é que vai esse casal de aves? Vou investigar. E as pessoas, quem sabe, né, isso aqui é uma elucubração, seguiam ali, entrou na arca. Vem um casal de girafa, um casal de rinoceronte, um casal de elefante, vamos seguir. Onde vai? Foi para a arca de Noé. E dessa mesma forma, os animais foram entrando, né? E as pessoas, ainda com o coração endurecido, deixaram para a última hora, o que poderiam ter tomado uma decisão antes, até o burro entrou na arca, todos os animais. Mas os homens do tempo de Noé não quiseram entrar na arca, e nós sabemos o que aconteceu. Então, o que é que a gente pode concluir? Seja cooperador independente da circunstância. As circunstâncias não estão fáceis. Estamos vivendo dias difíceis. Primeiro, princípio de dor. Mas Deus, Ele é comigo, é contigo, né? É para fazer a sua obra. Vamos ao slide 7. Aqui no slide 7, nós temos 10 slides, né? Já 9 slides. Já a gente termina. Não estou com pressa, não. Viu? Então, buscando pessoas interessadas por Deus, aqui no slide 7 nós temos o episódio de Jonas. Diferentemente de Noé, Jonas, ele não foi um bom colaborador. Ele não foi um bom cooperador, que o autor chama cooperador. Se Deus é o grande evangelista, o grande missionário, nós somos seus cooperadores. Então, o Jonas, o capítulo 1, né, viveu no século 7, antes de Cristo, no reinado de Jeroboão. Contemporâneo de Amós e Oséias, tinha mais 2 profetas, que a Bíblia cita naquele tempo. Israel estava em paz e prosperou por 40 anos, porque foi 40 anos que durou o reinado desse rei, e foi comissionado para pregar em Nínive. E quem era Nínive? Quem eram os ninivitas? Quem era o Império Assírio? Né? O Nínive era a capital da Síria. Então Jonas foi o primeiro cooperador, o primeiro
missionário hebreu a ser chamado para ir para solo estrangeiro, para pregar fora. Mas ele não entendeu o chamado. E por não entender, ele rejeitou. Por causa de algumas questões que os historiadores trazem, né, a respeito de ele saber que aquele povo era cruel, a respeito dele saber que Deus era Deus de Israel. Então, como o gentio ele sempre foi visto como um maldito, né? Só para você ter ideia, o judeu ele não tinha muita comunhão e simpatia pelas nações gentílicas, por ele entender que as nações gentílicas sempre eram problemas. Então, se uma moça hebreia ela se casasse com um homem gentil, eles faziam um funeral dela. Funeral simbólico, e ela era declarada morta. Só para você ter ideia do que é que se passa aí na cabeça de um hebreu como Jonas. Um nacionalista que pensava, que sabia que Deus era capaz de perdoar essas pessoas. E que sabia também, segundo algumas especulações, que essa mesma nação ela poderia no futuro ser uma ferramenta usada por Deus contra os próprios hebreus. Porque Israel está gozando agora de um quadro, nesse reinado de Jeroboão, de prosperidade, de paz em suas fronteiras, mas já há uma corrupção moral, política e religiosa dentro do povo hebreu. Já havia uma corrupção, uma idolatria, uma ausência de moral, de temor a Deus. Então, quem é Nínive? Nínive, os ninivitas, o povo assírio foi o povo mais cruel daqueles povos vizinhos ali, daquela região. Foram os povos mais cruéis que já passou naquela região ali. Só para você ter ideia, eles eram tão cruéis, eles eram tão desconfiados que eles tinham um exército para retaguarda. O exército ia e tinha um outro exército para tomar conta da retaguarda. Então, eles eram cruéis, eles decapitavam os adversários quando eles conquistavam a terra, eles entupiam os poços de água com pedras, eles plantavam espinhos onde haviam as plantações, as roças, né? Nas terras agrícolas, plantavam espinho, espalhavam sal nas terras, faziam floresta empalando os seus adversários em torno do local conquistado quando eles não tinham interesse nenhum naquela propriedade ali. Então, essas pessoas que Deus ele convida Jonas para ir lá pregar. Mas você pode dizer assim, mas um povo cruel desse, o mesmo Deus que ele vê o pecado, ele vê a possibilidade também de arrependimento. Por isso que parece incoerente chamar um homem como Jonas. Você poderia me sugerir, por que não chamou Oséias, já que são contemporâneos? Por que não chamou também o Amós que estava ali disponível? Por causa dos propósitos de Deus. A Bíblia, ela não tem exemplo para tudo, mas ela tem conselho para todas as situações. Exemplo que eu falo é exemplo figurado, a situação. Mas ela tem conselho para todas as situações. Quem sabe Deus estava querendo deixar um conselho para o seu povo através dessa missão de Jonas, que parece começar de uma forma, um desfecho tão trágico. Então esse é o povo que Jonas, ele foge da presença de Deus, mas só que Deus ele faz a sua obra. Se eu cooperar, ele faz, desculpa. Se eu não cooperar, ele faz. Se eu retaliar também, ele fará a sua obra. Deus proverá para si. Então, Deus faz a sua obra com Jonas. Se Jonas querendo, ele faz. Se Jonas não quisesse também, ele faria. E o que é que acontece? A história diz que Deus ele chamou a tempestade ouviu. Chamou um grande peixe, o grande peixe ouviu, e ele chamou a tempestade, chamou o peixe ouviu, levou Jonas. A lagartinha, a vermezinha, foi capaz de ouvir a voz de Deus e comer aquela árvore, aquela
hortaliça que subiu para fazer sombra, né? Acho que é uma bobureira, salvo engano, ouviu a voz de Deus. O povo de Nínive ouviu a voz de Deus e cooperou. Mas Jonas, ele não quis ouvir, ele endureceu o coração. Quando Deus nos chama, seja como chamou Noé, como chamou Jonas, ele sabe o que ele tem preparado. Porque ele não nos chama à vista, a olhos humanos, mas nos chama para um propósito que às vezes só Deus entende, que nós, no momento, não vamos entender. Mas se nós cooperarmos, nós vamos ver o desfecho. E aquele povo ali era um povo idólatra, um povo assassino, um povo de servidura. Mas Deus já tinha preparado o coração daquelas pessoas para receber a palavra, né? Diz algumas especulações a respeito do porquê que disso ou daquilo. No panteão daquele povo ninivita, tem um Deus que é metade homem e metade peixe. E alguns estudiosos chegam a sugerir que a chegada de Jonas na praia do mar, sendo deixada por um grande peixe, impactou aquelas pessoas, né, deixou elas confundidas, que não é a realidade. Jonas é Deus, o Deus de Israel, ele vai explicar isso na sua pregação, mas eles ficaram impactados da forma como eles chegam, porque na crença deles, segundo alguns estudiosos sugerem, o Deus daquele país, daquele lugar, saiu do mar, fundou a nação e voltou para as águas. Isso no entendimento deles. Né? Mas nós, de fato, sabemos que Deus é Deus de Israel. E Jonas, ele vai pregar uma mensagem condenatória. Jonas vai pregar uma mensagem que não dava 8 segundos, porque ele está contrariado. A mensagem dele é uma mensagem para a salvação, mas no íntimo dele ele não estava interessado. Então ele vai andar a caminho de 3 dias dentro daquele lugar, dizendo, arrependei-vos, dentro de 3 dias Nínive será destruído. Não dá 10 segundos. E aí nós temos os paralelos. Noé prega 120 anos, o maior sermão de todos os tempos, com todo um ímpeto, com toda a vontade, abriu mão de si mesmo para viver um ideal de Deus e ganhou 7 almas. 120 anos, 7 almas. Jonas, retaliando, sem nenhum interesse, obviamente que com todo respeito ao profeta, porque são homens, né, que já guardaram a fé, nós ainda estamos aqui, né, pelejando, mas são homens que já guardaram a fé, mas sem demonstrar interesse, retaliando a voz de Deus, indignado, deitou para morrer, pediu a morte, né? E sem contribuir de alguma forma, fazendo um paralelo, Noé prega 120 anos, ganha 7 almas. Jonas prega 3 dias, ganha 120 mil almas. Veja bem, Deus, ele cumpre o seu propósito. Ele cumpre. Se eu colaborar, ele cumpre. Se eu não colaborar, ele cumpre mais ainda, porque ele é o grande evangelista. É bom que nós sejamos seus cooperadores. E o terceiro exemplo, já finalizando o slide 8, é aí no Pentecostes, está lá registrado em Atos 2, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes semeou o evangelho em alguns judeus. Isso é um relato do autor, John Piper, em alguns judeus espiritualmente sensíveis que vieram de pelo menos 15 países diferentes para adorar ao Deus do Antigo, ao Deus de Israel. Então aquelas pessoas, elas vinham de terras longínquas para ali prestar culto, né? E foi ali naquele momento já predito por Jesus, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A festa de Pentecostes, que ocorre 50 dias depois da Páscoa, esse momento vai acontecer 10 dias depois da ascensão de Cristo, né? 50 dias depois da Páscoa, salvo engano, e 10 dias depois da ascensão de Cristo aos céus. Eles ficaram num cenáculo e ali teve aquele sinal do qual Pedro foi um expoente assim, que colaborou, estando ali só para acabar de finalizar, pôr a cereja no bolo, porque as pessoas estavam impactadas, porque os apóstolos, quando receberam
a glória de Deus, eles começaram a falar nas línguas daqueles visitantes, daqueles estrangeiros de 15 países, e eles pregam o evangelho e aquelas pessoas elas são convertidas. Obviamente Deus aqui está atraindo, está convencendo, está convertendo, mas ele não faz sozinho, ele faz na medida da concessão. Foram os discípulos ali participando, sendo cooperadores na pregação. Na primeira eu acho que Pedro ganha 3.500 e na outra pregação ganha 5.000 almas. E aí nós temos o lucro, que essas pessoas elas vão retornar para o país delas. Elas vão retornar. Elas vêm como gentio e voltam como cristão. Elas vêm como pagãos, como quem, né? Como prosélito, né? E já voltam agora com o Espírito Santo. Já voltam agora trazendo uma mensagem. E aí Deus impactou o mundo, né? Impactou o mundo. Veja que nas missões de Paulo, tinha lugar que ele chegava para pregar o evangelho e já tinha pessoas que já conheciam a história do Cristo. Já conhecia a história do Cristo. Então aqui, esse é um grande evento, é o terceiro grande, já finalizo. Deus atraindo, Deus convencendo, Deus convertendo. Vamos ao slide 9, aqui já o último slide. Então, o autor, ele aqui dá uma mensagem de conclusão, mas eu chamo a atenção para você que, às vezes, a pessoa está precisando só de um toquezinho. Eu me lembro que quando eu estava preparando essa lição, eu estava preparando a semana passada, por causa da pandemia, eu abro um parênteses aqui para contar esse episódio que tem a ver com o assunto, e no refeitório onde eu trabalho, é um refeitório amplo, grande, não tem necessidade de a pessoa ocupar a mesa, que agora está sendo ocupada por 2. São 4 lugares, mas só ocupado por 2. Então, num espaço de quase 50 mesas, você tem aí 15 colaboradores tomando café, não tem necessidade mesmo de sentar perto. E eu sentei numa mesa, assim, afastado, e uma jovem mãe, né, ela veio e sentou para tomar café, o café dela. E eu entendi que aquilo ali era uma oportunidade, que aquela moça, aquela jovem mãe estava ali fazendo parte dessa composição desta aula. E quando eu, lá pelo meio da conversa, que eu disse que eu congregava aqui na igreja Batista Sinai, no Barbalho, e ela falou, engraçado, eu estudei no IFBA durante 4 anos, e quando eu passava ali na frente para pregar o ônibus, durante 4 anos eu sempre dizia no meu coração, um dia eu vou ainda prestar um culto nessa igreja, um dia eu vou ainda entrar nessa igreja para visitar. E engraçado que ela passou os 4 anos e ela não visitou a igreja. E agora, nesse momento, sentada ali, para tomar o café da manhã, eu falei para ela do evangelho, né? Falei para ela da necessidade de servir a Deus. E, na verdade, é uma pessoa que ela falou que ela não sabia por quê. Né? Ela não era uma pessoa religiosa, mas ela não sabia por quê. Dentro, no coração dela, ela tinha uma chama, ela tem algo que é uma necessidade, assim que ela expressou, de conhecer mais de Deus. Então, essas pessoas, elas às vezes estão a um olhar de distância. As pessoas interessadas por Deus, as pessoas a quem Deus toca, desperta, estão a um olhar de distância de mim e de você. Agora cabe a nós, de sobre o nosso eu e você, de sobre o nosso senso de destino, né? A mim, de sobre o meu senso de destino, que é a minha vocação, a atender a essa necessidade, a atender a esse chamamento, né? Estar sensível, né? Dar sentido, dar fluxo àquilo para o qual foi gerado, é aquilo que Paulo fala lá aos Filipenses. Prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado. Prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado. É o nosso senso de existência. Então, finaliza aqui. Sendo assim, conclui o pastor John Piper,
Sendo assim, somos colaboradores do Espírito Santo, por isso devemos estar atentos àqueles que, pela graça de Deus, estão começando a ser despertados. Olhe à sua volta, veja o clamor geral, veja o clamor das almas gemendo, veja as pessoas, perceba elas querendo amparo, querendo resposta. É uma convulsão que está acontecendo no mundo. Paulo já dizia, a natureza e o mundo, eles juntos, eles gemem. As pessoas estão gemendo. Elas não sabem o que querem, mas elas querem algo. Segundo os teólogos, segundo as ciências religiosas, na religião, segundo a Bíblia, elas precisam de Deus. Eis aí o nosso trabalho. Amém? Que Deus abençoe você. Ore pelos nossos pastores. Uma vez mais, insisto. Ore pelas nossas lideranças. Porque elas precisam, elas estão na frente. Para chegar até o rebanho, depois de passar por Deus e pelos anjos, tem que passar pelas lideranças. Vamos orar? Agradecendo a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu quero te dar graças por mais essa oportunidade. Bendito seja o Senhor para sempre. Nos ajude a cooperar com a tua obra, como disse o pastor John Piper. Nos ajude a sermos cooperadores. Nos ajude a ser parte da solução, como disse o pastor Heber, e não parte do problema. O mundo tem um problema, mas que nós sejamos cooperadores, parte da solução e não parte do problema. Pai, abençoe a irmã Letícia. Abençoe tua serva. Abençoe a Igreja Sinai. Abençoe os nossos ouvintes nesse dia. E as pessoas que vão ver essa aula depois. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Deus seja louvado por sua vida. Amém.